Oi pessoal, todo mundo bem? Olha, hoje nós vamos conversar sobre uma série de livros que tem fantasia, aventura e suspense, lançada aqui no Brasil pela editora Bertrand, que é uma série feita pelo britânico Joseph Delaney. Hoje nós vamos conversar sobre As Aventuras do Caça-Feitiços, primeiro volume, O Aprendiz. Até agora foram 13 livros escritos, mas aparentemente nem todos foram traduzidos para o português. Nesse primeiro volume, nesse primeiro livro, nós somos apresentados a Thomas, o Tom, que é o sétimo filho de um sétimo filho. Isso é muito importante, né? Ele tem o dom, ele nasceu com um dom de ver o sobrenatural. Ele vê espíritos, ele vê fantasmas, ele vê bruxas, ele vê ogros, e como muitos antes dele, ele tem a oportunidade de ser aprendiz do caça-feitiço. Ser caça-feitiço é ter um ofício muito importante, mas também muito perigoso. Essa pessoa tem a responsabilidade de cuidar ali dos vilarejos contra ataques de tudo que é maligno, de espíritos, de ogros, de bruxas, de coisas maléficas que estão sempre ali tentando fazer algo de ruim naqueles locais, naqueles vilarejos. Apesar das pessoas serem muito gratas a esse ofício de caça-feitiço, elas também têm muito medo e se mantêm afastadas das pessoas que ocupam esse posto de caça-feitiços, né? Fazendo com que essas pessoas, esses profissionais caça-feiticeiros, vivam num mundo muito solitário. Bom, o pai do Thomas, tendo ali 7 filhos, tem a responsabilidade de encaminhar cada um desses filhos na vida, dando profissões a eles. Somente o filho mais velho herda a propriedade, para evitar que essa propriedade acabe minguando de geração em geração. Então é normal naquela região, naquela época, que somente os filhos mais velhos herdassem esses locais e continuassem a profissão dos pais ali. E os outros filhos, cada um tinha uma função específica, e eles iam trabalhando em vários tipos de ofício e aí crescendo, desenvolvendo e tendo suas próprias famílias. Por isso, o livro mostra que o Tom, como sétimo filho, acaba não tendo muita opção, porque os irmãos dele já ocuparam, né, tudo que estava disponível ali, e resta para ele apenas a profissão de caça-feitiços. E aí a gente vê na história algo dúbio, né? Ao mesmo tempo que só resta para ele essa função, ele, como um sétimo filho de um sétimo filho, o pai dele também era sétimo filho, naturalmente acaba sendo a responsabilidade dele ser um caça-feitiço. Olha, uma coisa bem interessante. Apesar da família ser bem numerosa, eram 7 irmãos, pai, mãe, 9 pessoas, apenas o Tom e a mãe dele eram canhotos. A mãe dele nunca se incomodou muito com isso, exceto quando no colégio o professor tentou de forma bem violenta fazer com que o Tom de canhoto virasse destro. E aí, para evitar isso, a mãe dele o tirou do colégio e ela mesma passou a ensinar. Ali no primeiro capítulo, a gente vai sabendo que todos os irmãos do Tom já tiveram um caminho a seguir, e na casa só restou a mãe e o pai, o mais velho, que vai assumir a propriedade, a esposa dele, Ellie, grávida, e o Tom. E eu gostei muito da escrita desse livro, que ela é bem rápida, bem fluida, mas ao mesmo tempo tem alguns tons ali poéticos. E eu vou ler para vocês um desses tons, que é quando o Tom apresenta pra gente a visão que ele tem da cunhada, da esposa do Jack. Ellie tem os cabelos da cor da melhor palha depois de 3 dias de colhida, e uma pele que realmente refugia à luz das velas. O irmão de Tom, Jack, e a esposa Ellie, eles eram pessoas comuns, normais. O pai de Tom também, mas a mãe tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa misteriosa ali nela. Por exemplo, é comum antes das refeições que o pai faça uma oração e todo mundo acompanha e no final todos dizem amém, exceto a mãe, que mantém todo momento a cabeça baixa, respeitosamente, o livro fala isso, até aguardar aquele momento, até aguardar acabar aquele momento de oração. Quando ficou decidido que o Tom seria o aprendiz do caça-feitiços, todo esse processo, o pai conversou com o próprio caça-feitiço, estabeleceu ali um valor que o pai do Tom pagaria para ele poder aprender, enfim. Na véspera da partida do Tom, já para começar os seus aprendizados,
a mãe o chama para uma conversa muito séria. Depois que todo mundo subiu, foi se recolher. E aí ela começa explicando pro Tom que não era coincidência ele ser um aprendiz futuramente do caça-feitiço. Na verdade, isso já era algo já esperado, porque ele era o 7º filho do 7º filho. Como consequência, ele recebeu dons que da casa inteira somente ele e a mãe possuíam. Nesse primeiro livro, não ficou muito claro para mim quem é exatamente a mãe do Tom, mas ela tem algumas características que fez com que ela se transformasse para mim a minha favorita nesse livro todo, sabe? Ela trabalha como parteira. Ela é chamada há anos ali nas regiões mais próximas para fazer todo o processo de acompanhamento da mãe até a hora de dar à luz. Ela é muito respeitada, mas ao mesmo tempo ela tem um ar misterioso, ela é muito sábia, ela sabe a hora de se portar, de como falar, o que falar. E ela facilmente, desde o primeiro capítulo, se transformou ali na minha favorita musa mesmo, sabe? Inclusive tem um momento do livro que a gente descobre que foi ela que escreveu, logo após o nascimento do Tom, foi ela que escreveu para o caça-feitiços, explicando que acabara de nascer um 7º filho do 7º filho e que ela vai prepará-lo para, quando ele completasse 12, 13 anos, poder se tornar o aprendiz, né? E chamando realmente o caça-feitiços a assumir essa responsabilidade de treinar o filho dela. Em alguns momentos do livro, o caça-feitiços faz uns comentários que eu fiquei meio... Ele fala coisas como pro Tom: não se pode confiar em mulheres, mulheres não são seres que você possa conversar muito, se deixar levar, porque elas têm um poder muito grande de persuasão, principalmente as mulheres que usam sapatos de bico fino. E várias vezes no livro ele vai falando isso. Na primeira o Tom ouviu e ficou calado, mas dentro dele: mas a minha mãe, ela é incrível, ela é inteligente, ela tem poder, ela conseguiu resolver coisas assim que ninguém mais conseguia resolver. A minha mãe não é isso. Aí da segunda vez em diante que o caça-feitiços começou a falar novamente da preocupação, que não se pode confiar em mulheres, o Tom já fala: não, mas a minha mãe não é assim, a minha mãe, ela é confiável, ela... E aí foi por causa disso que eu continuei lendo o livro, porque teve momentos que eu pensei em desistir logo no comecinho. Então, continuem, tá? Se vocês tiveram essa sensaçãozinha, fala aí nos comentários. E se vocês estão nesse momento do livro, continue, porque lá na frente vai valer a pena, tá? Bom, mas aí o Tom finalmente sai de casa, preparado, com o caça-feitiços do lado, para começar a sua jornada como aprendiz. E nesse primeiro momento, ele já passa por uma espécie de primeiro teste, né? Onde ele mora, tem algumas montanhas próximas que alguns tempos atrás aconteceram algumas batalhas e houveram muitas mortes, muito sangue, muita violência, e muitas vezes o Tom, quando ele ia dormir, ele ouvia coisa, ele sentia, ele sabia que tinha alguma coisa muito errada ali, mas ninguém tinha coragem de se aproximar daquele local. Muitas vezes ele não dormia, ele se sentia incomodado, ele sabia que algo ainda acontecia ali, que tinha coisas flutuando, existindo naquela região. E o primeiro teste do Tom nessa primeira caminhada saindo de casa, passar justamente por esse lugar junto com o caça-feitiços. O caça-feitiços fala que ele precisa aprender a separar as coisas do que é imaginação, do que é sonho, do que é realidade, e começar a encarar as coisas que vão acontecer a partir dali. Inclusive, eu vou falar da mãe dele de novo. Inclusive, quando ele era mais jovem, essa sensação de que algo ruim acontecia ali perto na casa dele, nessas montanhas que eu acabei de falar, ele não conseguia dormir, ele ficava apavorado. E aí a mãe dele um dia ficou: eu vou resolver isso. E aí ela foi, chegou lá, ninguém acompanhou, ninguém, somente eles dois sabiam. Ela de noite foi até lá, resolveu tudo. Eu só sei que quando ela voltou, isso o Tom também fala, toda aquela região ficou tranquila, ficou silenciosa por muito, muito tempo. O que faz com que o Tom respeite ainda mais a mãe dele nessa questão de poderes e coisas místicas, né? Agora, olha só, eu estava acostumada, até então, a ler livros que tinham bruxas, né? Com meias coloridas, ogros que tem burros como amigos, coisas mais medianas, sabe? Esse livro é infanto-juvenil, então eu tava despreocupadíssima quando eu comecei a ler. Mas, gente, tem umas coisas ali que são meio pesadas, sabe?
não é algo absurdo, mas você fica com aquela coisa assim... Ok, tá me dando medinho, o que vai acontecer aqui agora? Tá de noite, será que eu devia continuar a ler à noite? Eu acho que eu não devia ler esse livro à noite. E aí quando o Tom vai pro segundo teste dele, ele continua a jornada dele, terminou essa primeira fase, ele é aprovado, ele vai pro segundo teste. Gente, o que é aquilo? Olha só, ele chega no vilarejo com caça-feitiços e entra numa casa, é o capítulo da Rua Alagada, acho que é o capítulo 3. Ele chega numa casa bem mal assombrada, bem estranha, uma rua meio escura, e aí o caça-feitiços abre com uma chave estranha aquela porta e eles entram. A casa é totalmente escura, bem abandonada mesmo, com aquele piso que range, a porta range, aquela coisa bem estranha mesmo. E aí o caça-feitiços diz que ele precisa resolver algumas coisas num outro local e que o Tom vai ter que ficar a noite inteira ali sozinho. Como se isso não fosse suficiente, o caça-feitiços deixa para ele 3 coisas importantes que ele não pode esquecer. São 3 ordens. A primeira, ele não pode abrir a porta para ninguém, independente de quem seja. A segunda é que ele não pode, de maneira nenhuma, deixar a vela apagar. Veja, a única fonte de luz naquele local inteiro, que não era pequeno, é a vela. Ele não podia, de forma nenhuma, deixar aquela vela apagar. E o terceiro, que é quando chegasse meia-noite, ele ia acompanhar os sinos da igreja próxima. Quando badalasse meia-noite, ele tinha que descer pro porão e enfrentar o que é que estivesse ali. Sério, eu tava lendo essa parte, já ia dar meia-noite e meu despertador tocou pra lembrar que eu tinha que dormir, né? Não foi exatamente na mesma hora, mas assim, do nada, um silêncio no quarto fez um barulho e eu tava chegando no meio daquele capítulo e eu continuo, eu vou dormir. Aquele capítulo me deu um medinho, eu admito que me deu um sustinho. Não fiquem assim, nossa, por causa disso eu não vou ler. Leiam, vale muito a pena. O final desse capítulo é surpreendente, é sensacional. Eu queria esquecer tudo para poder ler de novo. É muito bom, leiam, de verdade. E aí com o tempo, o Tom vai aprendendo muitas coisas. O caça-feitiços, o mentor dele, é um professor literalmente, sabe? Dá caderno pra ele com capa de couro, com caneta. Ele tem que fazer todas as anotações, não esquecer de nada, porque na verdade não é só uma aula que ele vai ser aprovado no final e aí ser contratado, não. Tudo aquilo que ele aprende, literalmente, a vida dele depende daquilo. De todo o conhecimento que ele puder absorver, a vida dele depende daquilo e já praticamente no dia seguinte, sem ele saber. Então assim, já no começo o Tom vai aprendendo as diferenças das bruxas, tipos diferentes de ogros, alguns tipos de espírito, enfim. Ele vai aprendendo tudo isso e vai anotando para guardar com ele onde quer que ele esteja. Ele tem que saber de todas essas diferenças. E o mestre dele, só o mestre dele já é uma figura bem diferente. Para você ter uma ideia, ele tem um jardim que em um dos lados tem sepulturas que prendem feiticeiras. Algumas estão mortas, aí dá a explicação de a melhor maneira de matar essa bruxa específica, mas tem uma que permanece viva debaixo de 7 palmos com grilhões ali para ela não sair de maneira nenhuma. Aí você pensa, nossa, mas por que não matar essa bruxa logo de uma vez, em vez de ficar com esse medo de que ela vai soltar em algum momento? Porque se matar essa bruxa, tem formas simples dela voltar e ela volta muito pior, ela volta muito mais forte. Essa bruxa se chama Mãe Malkin. Ela foi a responsável por tocar o terror ali no condado mais próximo. Ela matou crianças, matou pessoas, adultos, velhos, ela fazia feitiços, ela era extremamente temida. Todo mundo se desesperava muito e pro caça-feitiços conseguir prender aquela bruxa foi um grande sacrifício. Lá na frente a gente descobre como ele fez. E é muito importante entender a diferença de quem é esse tipo de bruxa e até onde ela consegue chegar com o poder dela. Aí, um belo dia, o caça-feitiços pede para que o Tom vá até o vilarejo, passar no açougue, passar nos lugares para trazer comida para casa, tudo bonitinho. E aí na volta ele encontra com alguns garotos extremamente famintos que começam a ameaçar, que ele tinha que dar comida ali para eles. E o Tom,
responde que a comida, aquilo ali, não era dele, não foi dinheiro dele. O mentor dele pediu para comprar, então ele tinha o direito de dar algo que não era dele, até então, né? E aí ele começou a ser pressionado, pressionada. Eis que aparece uma moça chamada Alice. E aí Alice, para poder ajudar o Tom, ela disse que a Lizzie Ossuda retornou para o vilarejo. E aí todo mundo se desesperou, o mais violento, que era o chefe ali daquela turma, saiu correndo, todo mundo se desesperou, saiu correndo atrás dele. E o Tom ficou sem saber quem era ele, Lizzie Ossuda. Eu acabei de chegar no vilarejo, não sei quem é essa pessoa. Mas, né, a Alice o ajudou. E aí o que o Tom faz, além de agradecer? Te devo uma, Alice, que você precisar, conte comigo. E o que acontece? O Tom, ele ainda é um novato. Ele tá naquela região há pouquíssimo tempo, ele aprendeu ainda pouca coisa. E aí ele não tem a malícia do ofício. Acaba que a Alice pede algo em troca mais rápido que ele imaginava. E isso que ela pede, Tom faz sem pensar muito, né, pela falta da malícia. Mas aí quando ele entende na segunda noite, são 3 noites, na segunda noite, quando ele entende a burrada que ele fez, e olha, ele estava sozinho em casa porque o caça-feitiços foi chamado para fazer uma outra situação, ajudar em outro vilarejo mais distante, e aí o Tom se vê em apuros, porque isso que a Alice pediu era para entregar comida lá na sepultura onde está presa a mãe Malkin, que lá na frente a gente vai descobrir que ela era a avó da Alice. E o Tom, ele é uma pessoa muito boa, vai. Além de sem malícias e inocente, você percebe ao longo do livro a forma como ele se comporta, que ele é uma pessoa muito correta, e eu sinto que isso é muito dos pais dele, tanto do pai quanto da mãe. E ele, poxa, eu vou entregar bolo de carne pra ela já fica sozinha. Ele se sente incomodado por saber que tem um ser vivo, enterrado, preso ali naquele lugar. Tem um espaço muito pequeno para essa bruxa poder se locomover, mas mesmo assim ela tá há séculos ali presa, né? E ele se sente incomodado, ele ainda não entendeu, o caça-feitiços ainda não tinha explicado para ele por que ela permanece viva. Então ele fica com aquela sensação de injustiça, de nossa, ela tá passando por isso durante tempos e tempos sozinha, sabe? E ele pensa, que mal vai fazer entregar um bolo de carne, né? Na primeira noite, aí ele joga lá o bolo de carne, depois começa a pensar. Na segunda noite, quando ele joga o bolo de carne, depois que ele solta, ele percebe o que está acontecendo. Aí a ficha dele cai, aí ele pensa, fiz uma burrada. E aí ele tenta sozinho resolver esse problema, mas aí quanto mais ele tenta, mais outras pessoas com força, com poder, vão se juntando àquela trama. A própria Lizzie Ossuda, o filho da Lizzie Ossuda, que é um ser, nem dá pra dizer que é uma pessoa, mas é um ser, sem pensar, ele só obedece às ordens da mãe, mas ele é muito forte, ele é muito grande, só de olhar pra ele você já tem medo. Tem a própria Alice, que não chega a ser uma bruxa oficialmente, porque ela ainda é muito novinha, mas ela fica ali entre conviver com essa família, a Lizzie Ossuda é a tia dela, conviver com essa família, depender deles, mas ao mesmo tempo saber que o que ela tá fazendo não tá bom. Ela fica nesse, o que eu farei agora, sabe, amedrontada. E aí o Tom vai perceber que ele precisa levar aquelas anotações, aquelas aulas muito a sério, porque a vida dele realmente depende daquilo, dele ter proatividade para resolver os problemas e ter sagacidade para entender o que está acontecendo e tentar achar a melhor solução, porque não é só a vida dele, né? Das pessoas do vilarejo ali como consequência dos atos dele. Tô fazendo assim uma explicação teoricamente rápida desse livro, mas tem muito mais coisas acontecendo. Eu não quero contar, não é o tipo do livro que o final você... Não, durante o livro já tem muita coisa acontecendo. A história da Casa Mal-Assombrada por si só, eu não quero dar spoiler, porque você tem que passar pela experiência da Casa Mal-Assombrada. Gente, por favor, leia, depois me conta, porque é sensacional, é muito bom de verdade. E eu sei que esse livro já tem filme, se chama Seventh Son, aqui no Brasil foi traduzido para Sétimo Filho, e eu vou deixar aqui embaixo para vocês o trailer, para vocês darem uma olhadinha, tá? Em algum momento aqui desse vídeo eu falei que esse livro ele é classificado como infanto-juvenil, mas olha, ele me surpreendeu tanto, eu adorei esse livro tanto, eu li
no Kindle, mas eu vou comprar as versões físicas, até agora traduzidas para o português, e eu provavelmente vou colocar esse vídeo numa playlist própria, porque são 13 livros, né? A gente vai ter muita coisa para conversar sobre ele aqui. Você já conhecia esse livro? Me conta. Você não conhecia? Não tenha medo, pequeno gafanhoto. Leia e me conte, por favor, tudo. Tente não deixar spoiler para as pessoas poderem ter essa experiência junto do medinho. Mas você que me acompanhou até o final, muito obrigada. Um beijo muito apertado. Não leia esse livro à noite e até o próximo vídeo.